Essa é a voz da profecia, uma voz de esperança, que proclama a volta do Senhor. Jesus em breve virá. Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Servos de Deus, a trombeta tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus Que bom estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia e nessa semana tão especial, Semana do Natal, quando nós comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo. Eu aproveito, é claro, e desejo a você um Feliz Natal, muitas bênçãos do céu, bênçãos de Deus para você e a sua querida família. A despeito das dificuldades, dos problemas da vida, o Senhor tem estado conosco, Ele tem guiado os nossos passos, tem conduzido nossos caminhos, por isso nós só temos razões para glorificar o nosso maravilhoso Senhor. Cada dia que passa, nós nos aproximamos mais do glorioso dia, quando aquele que veio a essa terra virá a segunda vez. Ele veio, a princípio, para cumprir o papel do Messias sofredor, o servo sofredor, porém ele virá a segunda vez, agora como o Messias triunfante, o Rei glorioso, e que essa bendita esperança da segunda vinda de Cristo permaneça viva na sua mente e no seu coração, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. No programa de hoje nós vamos ver o testemunho de alguém que a princípio não acreditava em Deus, não tinha Jesus como seu salvador pessoal, mas o tempo passou e a manifestação de Deus na sua vida aconteceu e hoje essa pessoa tem Jesus como seu Senhor e Salvador. E o quarteto canta músicas felizes que falam da graça de Deus, que falam do Natal, e eu tenho o prazer de compartilhar com você a mensagem de que um menino nos nasceu. Estamos juntos, é o seu programa A Voz da Profecia.
estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter perdido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor de graça a Deus dá graça e salva o pecador. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça, graça. A graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu a quem não mereceu. Graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça. Achei a graça dessa vida. Graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, 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 graça.
Por 4 anos eu fiquei numa religião, nessa religião, assim, Cristo, ele não é Deus, Cristo é um ser que veio evoluído, né? E a evolução espiritual, ela vem assim, você passa, o espírito vai para o reino mineral, depois para o reino vegetal, para o reino animal, depois vem para o, chama reino hominal, né? Então tem esse processo evolutivo, Cristo passou por isso tudo para chegar onde ele chegou. Então é um espírito muito antigo, muito velho, e chegou onde chegou, e que então eu, passando por aquilo tudo, chegaria lá. Então Cristo era um exemplo a ser seguido no sentido do tanto que ele evoluiu. Então todos nós teríamos que passar por isso tudo, porque Cristo passou, então eu passando eu seria igual a ele. Isso sempre foi um fardo muito grande, porque a responsabilidade vai trazendo sempre para si, né? De obras e de atividades que você tem que cumprir para alcançar um degrau que você nem sabe qual é. Será que eu alcancei? Eu tinha que tirar a nota 7 nessa vida agora aqui? Será que você não tem parâmetros? Você sabe que tem que evoluir, mas você não tem parâmetros de que é essa evolução. E aí eu conheci uma pessoa, uma ex-namorada, e ela me apresentou um rapaz que estava dando estudo bíblico para ela. E aí eu falei que queria, eu falei assim, quero conhecer da Bíblia, eu nunca estudei, nunca tinha entrado em contato com Bíblia. Eu falei, quero conhecer. Eu tinha até pegado um roteiro na internet para como estudar a Bíblia e tal, mas eu comecei a ler, eu não estava entendendo nada. Eu falei, Aí eu pedi para ela me apresentar, ela me apresentou e eu comecei a fazer o estudo bíblico com ele. Isso foi em março, abril de 2017. Aí ele ia no meu consultório, a gente fazia às vezes 2 vezes por semana, às vezes até 3 vezes por semana. Aí eu fiz 1 ano de estudo bíblico, né? Eu fiz Ouvindo a Voz de Deus, depois eu fiz Daniel, Apocalipse. Depois de 1 ano eu me batizei na Igreja Adventista. Eu sinto uma diferença tão grande na minha vida quando eu percebi que Cristo era Deus e Deus veio como homem, e como homem ele resgatou aquilo que a humanidade não tinha como, porque na outra religião era através de mim que eu ia dar conta de evoluir. Quando eu conheci Cristo dessa forma, é o seguinte, o peso, o fardo disso saiu. Então, a perspectiva de conhecer Cristo como Salvador é aquele que me carrega no colo e fala, só vem, me conheça que eu tenho o melhor para você, assim, é um refrigério para a alma, um refrigério para a mente, perceber que tudo isso aqui não se trata de mim, se trata de uma luta espiritual forte que existe e que eu não dou conta de nada. E que ele diz assim, essa briga é minha, tipo aquele irmão mais velho que vem e protege, né? Você arrumou uma briguinha lá, vem, não, eu te protejo, ou seja, então uma briga acontecendo, que eu percebi essa briga, e que ele falou assim, vem pro meu lado que essa briga é comigo, eu te defendo. E aí eu passei a perceber as coisas, as pessoas de um jeito diferente também. Minha visão para as pessoas começou a ser assim, é como se o mundo tivesse sofrido um acidente, todo mundo veio aqui, sofreu um acidente de avião, todo mundo precisando de ajuda. E Cristo resgatando um tanto de gente, ele pedindo, olha, você já foi resgatado? Vai lá, ajuda aquele, ajuda aquele, ajuda aquele. Eu olho para as pessoas de um jeito agora cada vez mais diferente a partir do momento que eu conheço mais Cristo, eu vou vendo o tanto que ele fez, o tanto que ele se dedicou, abriu mão de um tempo de adoração, de divindade para vir como um homem, Deus, né? Minha perspectiva mudou e eu vou vendo também como ele manda pessoas para mim também para me abraçar, né? Eu costumo dizer que a minha esposa, ela é um abraço que Deus quis me dar pessoalmente. Então eu percebo, eu passei a ser um pouco mais emotivo, era muito só razão, lógica em tudo. Hoje as emoções aparecem um pouco mais. Então Cristo para mim
me transformou numa pessoa menos, não fiquei menos racional, mas mais emotivo, uma razão que é a serviço do próximo, não uma razão para um ego, para um crescimento espiritual. Conhecer Cristo como Deus, eu diria assim, é uma mudança de perspectiva, de olhar. Eu como psicólogo, né, eu sempre penso assim, é uma ressignificação diante de olhar as pessoas. Eu acho que a gente sempre olha as pessoas um pouco rivalizando, o que elas poderiam fazer, elas não fazem aquilo que a gente sempre imaginou na nossa cabeça. E conhecer Cristo como Deus me fez pensar assim, Ele me via assim, eu tinha tudo para me ver assim como eu vejo as pessoas. Cristo como Deus, Ele poderia olhar e falar assim, nossa, mas olha o André de novo fazendo isso, a mesma coisa. Não, Ele fala assim, nossa, o André ainda continua nisso, o que eu preciso fazer para alcançá-lo? Então a minha vida ressignificou meu olhar nesse sentido de olhar para as pessoas também. É claro que é uma luta, eu ainda olho para certas coisas e falo, poxa vida e tal, mas quando eu faço isso eu já penso em Cristo e falo, não, Cristo não olharia assim para essa pessoa, Cristo não olha assim para mim. Então conhecer Cristo como Deus me fez ressignificar o meu olhar para as pessoas. Como é maravilhoso quando nós somos reconectados com o nosso Criador, quando nós reconhecemos que o Senhor é Deus, que Jesus Cristo é o nosso bendito Salvador. A vida passa a ter um novo sentido, um novo significado e propósito. Glória a Deus por esse encontro maravilhoso com Jesus, nosso bendito Salvador. E eu tenho um presente para você, este aqui, o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. Preparado com carinho, com estudo, com oração, para ser bênção de Deus na sua vida. Aqui no DVD você vai encontrar 15 temas, todos eles baseados nos ensinos de Paulo. E o propósito não é outro senão levar você a conhecer melhor o Senhor Jesus Cristo e a sua palavra. Por exemplo, o primeiro estudo já é Paulo e Jesus. Temos também Paulo e a cruz, Paulo e o arrebatamento. Enfim, muitos temas lindos que mostram o propósito de Deus para a nossa vida através do Senhor Jesus Cristo. Foi para isso que Ele veio para nos salvar. Se você desejar esse material, é só pedir que a gente lhe manda, tá bem? Pode pedir pelo telefone, ligando para a gente no horário comercial. O número está aí na sua tela, 0 operadora 12 21 27 31 21. Mas ligue em dia útil e horário comercial. Outra opção, se você preferir, é pedir o DVD pelo WhatsApp. Aí você manda uma mensagem de texto para nós nesse número que você vê aí na sua tela, tá bem? Anota esse número, manda mensagem para a gente e nós teremos o prazer de lhe enviar o DVD Paulo, o Mensageiro da Cruz. É hora daquele intervalo que sempre acontece nesse momento, mas é rapidinho. A Novo Tempo tem algumas mensagens aí preparadas para você e em seguida eu volto. E a gente, com alegria, nesse dia, nesses dias tão especiais, a gente pensa naquele que é o nosso bendito Salvador, porque um menino nos nasceu. Fica aí, já volto. Muito obrigado por você estar conosco, por você estar aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e agora no programa A Voz da Profecia. Eu quero orar com você, pedindo a bênção do Pai, para a gente em seguida abrir o livro sagrado, a fim de recebermos a mensagem que o Senhor tem para nós hoje. Ore comigo. Pai querido, glorificado seja teu nome, Senhor. Eu te peço, Pai, humildemente, que por tua bondade tu me ajudes, me ilumines, Senhor, e todos que estão orando comigo, para que essa mensagem seja vida, seja alegria, seja esperança, seja luz de Deus em nossos caminhos. Nós te pedimos, Pai, agradecidos, no nome sublime do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Amém, amém.
Estou pensando no profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico ou profeta evangélico. É que de todos os profetas do Antigo Testamento, Isaías foi o que mais escreveu a respeito do Messias que viria, o Salvador que viria. Por isso que ele é identificado por muitos estudiosos como o profeta messiânico ou profeta evangélico. E eu quero ler, é claro, um texto de Isaías que fala exatamente, profetiza exatamente a respeito da vinda do Messias. Está aqui Isaías no capítulo 9, verso 6. Texto lindo e maravilhoso. Isaías capítulo 9, verso 6, está escrito assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Forte, não é? Poderoso. Isaías viveu cerca de 7 séculos antes de Jesus nascer, mas ele diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, como se Jesus já tivesse nascido e Jesus só viria 7 séculos depois. Não é interessante isso? E você me dirá, mas pastor, então será que ele realmente está falando de Jesus? Ora, quem poderia ser este? Veja, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Você pode imaginar um outro menino, um outro homem com essas características? Claro que não. Aqui Isaías está profetizando a respeito do Deus homem, do homem Deus, do Messias, nosso Salvador, que viria para cumprir a primeira parte do plano da salvação, que consistia em seu sofrimento por nós, em sua morte expiatória. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Eu me encanto com essas palavras tão lindas, com essas expressões tão profundas e grandiosas a respeito do nosso bendito Salvador. Mas eu quero ir agora com você a um texto do Novo Testamento e vamos a João, o discípulo amado. Evangelho escrito por João, capítulo 1. Vamos ver aqui a maneira também linda como João abre o seu evangelho. Evangelho escrito por João, capítulo 1. Vou ler os versos de 1 a 5. Está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. No princípio era o Verbo. Essa expressão verbo no original grego é a palavra logos. E logos significa verbo ou palavra. Pode ser também relato, narrativa. Com isso, João está dizendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele veio para nos relatar a respeito de Deus, para nos ensinar, nos informar, nos revelar Deus, mostrar Deus para a humanidade. Ele é Deus, ele é vida, ele é luz, segundo João, nessas palavras que li, que são tão profundas. Essas palavras de João também, elas expressam a existência contínua, atemporal e ilimitada de Cristo antes da encarnação. A razão por que João apresenta Cristo, apresenta Jesus como sendo o Verbo, é que o Senhor veio para revelar o Pai. Assim como nossas palavras revelam os nossos pensamentos, expressam as ideias da nossa mente, Cristo veio para nos revelar a mente, o caráter e a vontade do Pai. Deus já havia se revelado à humanidade de outras maneiras, como ele se revela. Por exemplo, Deus já havia se revelado à humanidade através das obras criadas, através da natureza. Paulo chega a dizer, lá na carta aos Romanos, capítulo 1, que quando os homens negam a existência de Deus, eles se tornam indesculpáveis,
considerando as obras extraordinárias criadas pelo Senhor, que revelam inegavelmente a existência de um Criador supremo, poderoso, inteligente, criativo. Por isso que Paulo diz que quando os homens rejeitam a Deus, eles se tornam indesculpáveis, uma vez que eles têm as obras criadas por Deus. Onde estão aí as digitais desse Criador sublime? Deus já havia se revelado a nós por meio da natureza, Deus também já havia se revelado por meio da revelação escrita, a Santa Bíblia. No caso, até o momento quando Cristo veio à Terra, os livros do Antigo Testamento, os 39 livros do Antigo Testamento, a revelação especial, a revelação escrita, a natureza poderíamos dizer que é a revelação geral de Deus. Já a Bíblia é a revelação especial, a revelação escrita. Mas Deus também se revela ao homem por meio da obra do Espírito Santo em nossa consciência. Essa seria a revelação individual de Deus. E eu ainda poderia dizer que Deus se revela a nós por meio dos livramentos que Ele opera muitas vezes em nossa vida, por obras providenciais de Deus para conosco. Mas agora vem Jesus Cristo. E Ele é, sem dúvida alguma, a suprema, a perfeita, a incomparável revelação de Deus à humanidade. Jesus veio para nos revelar a Deus, dentre outros objetivos, é claro. E eu quero dizer para você que aquele que estava com Deus, Ele se fez carne a fim de estar conosco. O Verbo eterno tornou-se Emanuel, Deus conosco. E eu quero ler com você agora o verso 14, aqui mesmo. João capítulo 1, verso 14, está escrito assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João diz: o Verbo se fez carne, o grande Deus, o Criador, a luz do mundo, Ele se fez carne, ou seja, Ele se fez homem. Ele se encarnou e Ele habitou entre nós. E João diz assim, cheio de graça e de verdade. Graça aqui é uma referência à sua compaixão, sua bondade, sua misericórdia, seu amor para com a humanidade. Cheio de graça e de verdade. A verdade tem a ver com o fato de que Jesus era autêntico, Jesus era verdadeiro, Jesus era justo. Eu posso pensar nessa verdade também com o aspecto da coerência da vida de Jesus, porque Jesus vivia o que pregava e pregava o que vivia. As pessoas que olhavam Jesus e que ouviam Jesus pregar, elas percebiam que suas palavras eram a exteriorização ou a verbalização real dos seus puros motivos. Oh, bendito Cristo! O Verbo se fez carne, diz João, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E João diz assim, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Talvez João, quando diz assim, nós vimos a sua glória, é possível que ele estivesse pensando naquele dia quando Jesus foi transfigurado na presença dele, de Tiago e de Pedro, quando apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Isso está registrado lá em Lucas capítulo 9. E então João diz que ele, Pedro e Tiago ouviram a voz do Pai dizendo assim, esse é meu filho amado, vocês devem ouvi-lo. O espetáculo da transfiguração, quando João teve o privilégio de ver a glória de Cristo, nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Estamos nos dias especiais do Natal. E quando a gente fala Natal, é claro, nós estamos nos referindo ao nascimento do nosso maravilhoso Salvador. Nós estamos nos referindo ao aniversário de Jesus. É sim. E geralmente quando a gente fala sobre aniversariante, nascimento, aniversariante, a gente pensa em nossa cultura, e isso se espalha pelo mundo todo. A gente pensa sempre assim num presente para o aniversariante. E eu estou pensando aqui, qual seria o presente que Jesus mais gostaria de receber? Qual seria esse presente que a gente poderia dar para Jesus e que o deixaria feliz, que o deixaria contente?
Então eu vou citar para você um texto bíblico que eu creio ser, assim, a síntese do desejo de Deus para a sua vida e para a minha vida também. Vamos aqui a Provérbios, capítulo 23, verso 21. Provérbios 23, no verso 21. Aliás, não, corrigindo, Provérbios 23, verso 26. Olha só o que Deus diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Você quer dar um presente para o aniversariante? Você quer dar um presente para Jesus? Então, nessa hora, o Senhor Jesus diz assim para você: dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Na Bíblia, normalmente, a palavra coração simboliza o centro da personalidade. Não só o centro dos nossos afetos, das nossas emoções, mas a fonte da qual surgem todos os sentimentos. Inclui a mente, o intelecto, a consciência, todo o ser humano. E eu devo dizer para você que se você dá o seu coração para Jesus, então Ele lhe dará um novo coração. Se você entrega a sua vida para Jesus, o Senhor Jesus lhe dá uma nova vida. Porque assim, Deus sempre pede para dar, para abençoar. Deus não precisa de nada que nós podemos lhe oferecer, porque Deus é pleno, Deus é completo. Então lembre-se disso, quando Deus diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração, Deus não está querendo tirar nada de nós, Ele está querendo nos acrescentar, Ele está querendo nos dar novos pensamentos, novas emoções, uma nova compreensão da nossa vida, de quem nós somos, de quem é o mundo, quem é o próprio Deus. Dá-me, filho meu, diz o Senhor, o teu coração, e os teus olhos, diz o Senhor, se agradem dos meus caminhos. Quando você entrega a sua vida para Deus, seus pensamentos, suas emoções, seus objetivos, seus propósitos, então você passa a ter uma nova visão de Deus e da vida. E há um outro texto aqui maravilhoso que eu quero compartilhar com você. Está em Ezequiel, profeta Ezequiel. Vamos lá? Profeta Ezequiel, capítulo 36, versos 26 e 27. Está dentro desse mesmo contexto aí, de uma linguagem figurada, onde Deus se refere ao nosso coração, como sendo ao nosso interior, nossos pensamentos. Ezequiel 36, versos 26 e 27 diz assim: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Deus promete. Ele diz assim para você e para mim: eu darei para você um coração novo. Eu vou colocar em você, dentro de você, um espírito novo. Eu vou tirar, como Deus diz aqui, de você o coração de pedra e vou dar para você um coração de carne. Quando Deus fala aqui do coração de pedra, Ele está se referindo à nossa natureza incrédula, egoísta, materialista, imoral, nossa tendência à mentira e ao pecado. E quando Deus diz assim: eu vou tirar esse coração de pedra e eu vou colocar um coração de carne, Deus está falando que Ele vai nos ajudar a crermos nele, a nos tornarmos pessoas espirituais, pessoas honestas, pessoas decentes. Deus está dizendo que Ele vai nos ajudar a fim de que nós vivamos em santidade, a fim de que nós tenhamos uma nova vida, para que nós o amemos, o obedeçamos e sigamos com alegria nos seus caminhos. Eu vou dar para vocês, disse Deus, um coração novo. Você compreende? Então, quando Ele pede para a gente dar o coração, como eu disse, é porque Ele quer substituir, Ele quer fazer um transplante, Ele quer tirar o coração de pedra com o qual nós nascemos, porque infelizmente a gente já nasce separado de Deus, inclinado para o mal, e Ele quer nos dar esse novo coração, essa nova mentalidade, essa nova compreensão, e assim a gente passa a viver em harmonia com a vontade do Senhor.
Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 12, verso 2, ele diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enquanto a nossa mente não é renovada pela atuação do Espírito de Deus, por esse transplante de coração que Deus faz, nós vivemos conformados com esse mundo. Mas quando Deus efetua essa obra em nós, então, em vez de conformados com o mundo, nós somos transformados por Deus. E aí, a gente passa a compreender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Antes dessa experiência com Deus, desse, diríamos, transplante de coração, a gente considera a vontade de Deus como sendo ruim, desagradável e imperfeita. Paulo chega a dizer que as coisas espirituais são loucura para o homem carnal, para o homem natural, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Mas depois que você se encontra com Cristo e você entrega seu coração para Ele, você entrega sua mente, seus propósitos de vida para Ele, e Deus lhe dá o novo coração, o coração de carne, aí você compreende que a vontade de Deus é sim boa, agradável e perfeita. Você passa a ter prazer na vontade de Deus e em andar nos caminhos do Senhor. Você compreende e ama os caminhos de Deus e você passa a obedecer a Deus por amor. Nosso Senhor Jesus Cristo dividiu a história da humanidade. A gente conta a história hoje antes de Cristo e depois de Cristo. Mas eu quero dizer para você que Jesus também pode e Ele quer dividir a nossa história individual também. O mesmo Cristo que nasceu lá em Belém, numa manjedoura, colocado num coxo onde os animais se alimentavam. Esse mesmo Cristo que nasceu lá em Belém, dentro de uma estrebaria e foi colocado numa manjedoura, num coxo, Ele também quer nascer em mim, Ele quer nascer em você. E quando Jesus nasce em nós, então nós nascemos para uma nova vida. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Isso também é Bíblia. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, repito, se alguém está em Cristo, ou seja, quando você entrega a sua vida para Cristo, o seu coração para Cristo, então você agora é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, porque é óbvio, se mudou nossa mentalidade, se mudou nossa forma de pensar, se mudou nossa compreensão da existência, nós nos tornamos novas pessoas. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Quando você está em Jesus, você deixa a visão limitada da vida, que poderíamos dizer uma visão antropocêntrica, isto é, centrada no homem, e você passa a ter uma nova visão, uma visão ilimitada, uma visão teocêntrica, isto é, uma visão que está centrada em Deus. Nosso Senhor veio, meu amigo, minha amiga, não só para ser para a gente um exemplo de bondade, de humildade, de integridade. Você sabe que nesse Natal, certamente muitas pessoas estão refletindo assim, Jesus Cristo é aquele judeu que nasceu lá em Israel, viveu lá e foi um homem admirável. Sem dúvida, Jesus nasceu lá em Israel, entre os judeus, e foi um homem admirável. Mas creia, Ele não veio só para ser um homem admirável. Jesus não veio só para ser um exemplo de integridade, de bondade, de correção, de empatia. Muito mais do que isso. Jesus Cristo veio para ser o meu Salvador e o seu Salvador. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Não deixe que seu Natal se resuma apenas a encontros com pessoas queridas, presentes e comidas. Tudo isso é legal, mas que não seja só isso. E tem mais. Tomara que o seu Natal também não seja apenas a lembrança do milagre do nascimento de Cristo num passado distante, mas que seja o milagre do nascimento de Cristo em você. O Natal relembra e celebra a nossa reconciliação com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo.
E eu não posso deixar de ler esse texto aqui, que é fabuloso. Está aqui marcadinho, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 a 21. Olha só o que está escrito. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do Senhor Jesus Cristo. E olha só o que mais está escrito, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo os homens. O objetivo do Natal é esse, a razão por que Jesus veio a este mundo, nasceu, viveu uma vida isenta de pecados, morreu na cruz, assumindo o nosso castigo, passando para nós o direito que ele conquistou por ter vivido sem pecado, o direito de vida. A razão por que Jesus ressuscitou ao terceiro dia, está intercedendo hoje no santuário celestial e virá outra vez a este mundo. Todo o propósito de tudo isso é reconciliar o homem com Deus, para que voltando-nos para Deus, nos reconciliando, nos reconectando com Deus, nós, condenados à morte por causa do pecado, voltemos ao direito à vida, ao dom da imortalidade, pela graça do Senhor. Oh, isto é maravilhoso! Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E agora no verso 20, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Estas são palavras de Paulo para você, mas essa é nessa hora também a minha palavra para você em nome do Senhor Jesus Cristo. Reconcilie-se com Deus, volte-se para Deus. O Natal só tem o seu sentido pleno quando Cristo que nasceu em Belém, nasce também em nosso coração. O Natal só atinge o seu real significado quando através de Jesus Cristo, você e eu, nós somos reconciliados com Deus e passamos a ter a nova vida que nosso Senhor veio nos trazer e veio nos oferecer. E agora no verso 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Na cruz, Deus tratou Jesus como se fosse um pecador, o que ele não era. Nossos pecados foram imputados a Cristo, como se fossem dele, e a sua justiça é imputada a nós, como se fosse nossa. Na cruz houve uma troca. Aquele que merecia a vida, morreu, para que os pecadores condenados à morte, por causa dos seus próprios pecados, pudessem viver. Maravilhoso Jesus. Tudo o que ele fez foi pensando em você, foi pensando em mim. E qual será a nossa reação diante de tão grande amor? Eu volto a insistir com você. Não deixe que o seu Natal se resuma apenas a encontros felizes com familiares, a comidas gostosas, a troca de presentes. Tudo isso tem seu lugar, tem seu valor, está ok. Mas não deixe também que o seu Natal se resuma apenas à lembrança de um menino que nasceu em Belém e que se tornou um homem nobre, digno e ilustre. Você e eu precisamos compreender que o significado do Natal vai muito além disso. Ele nasceu em Belém para nascer em nosso coração e transformar a nossa vida, tanto no presente, quanto no que diz respeito à nossa perspectiva para o futuro. Porque quando a eternidade começar, pela graça de Deus, todos nós, que temos recebido Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós estaremos com Ele na eternidade, na presença do Pai. Mas para que isso aconteça, nós temos que abrir nossa vida e permitir que Jesus venha habitar em nós. E eu cito um texto que é muito conhecido e lindo também. Está no finalzinho da Bíblia, Apocalipse capítulo 3, verso 20.
Imagine essa cena, Jesus Cristo, eterno Filho de Deus, como um suplicante à porta, pedindo para entrar, pedindo admissão, pedindo para ser recebido em nossa casa. Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato, diz Jesus. A ideia de que essa tentativa de Deus de nos alcançar é uma ação contínua. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, veja, não é o Senhor quem abre a porta, somos nós que abrimos. Porque como um cavalheiro respeitoso, o Senhor não invade nossa casa. Ele nos deu liberdade para escolhermos se queremos estar com Ele ou não. Mas Ele se oferece gentilmente e diz: eu estou aqui, eu estou tentando atrair sua atenção, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, eu cearei com você e você comigo. Tomara que nessa ceia de Natal Jesus esteja aí na sua casa, Jesus esteja aí na sua vida, porque senão, como já disse, o Natal não terá sentido, ou terá um propósito muito raso, muito superficial, muito pequeno. O propósito do Natal, a razão por que Jesus nasceu é muito grandiosa, é para a minha salvação, é para a sua salvação. Abre a porta, diz Jesus, e eu vou entrar, eu vou cear com você e você vai cear comigo, ou seja, nós vamos estar juntos. Nós vamos ter um relacionamento de amor e você será reconciliado comigo, com o Pai, com o Espírito Santo. Você será reconciliado com Deus. E quando o homem se reconcilia com Deus, o homem se encontra consigo mesmo, com seus semelhantes, com a razão da sua existência. Oh, louvado seja o Senhor. Que nessa hora você diga assim: Senhor Jesus, pode entrar. Vem para dentro. A casa é sua. A minha vida está completamente aberta para o Senhor. Vem, Senhor, entra. E Ele entra. E quando Ele entra, Ele nos transforma. Ele nos abençoa. Ele enriquece a nossa vida, nos dando um novo sentido, um novo propósito, mostrando a nossa importância e os seus sonhos grandiosos para a nossa vida, que vão muito além do melhor que a gente pode imaginar. Deus abençoe você. Faça isso. Diga assim: Senhor, pode entrar. A casa é sua. O Senhor é bem-vindo. O quarteto agora vai cantar. E é uma música muito apropriada para o momento. Ouça agora: Arautos do Rei, é Natal. É Natal, está tão lindo esse visual na cidade. Vejo cores, só amores, por onde vou. É Natal, tudo está em festa, é tão legal esse clima de euforia, de alegria, nos faz tão bem, tão bem. Dá vontade de cantar, há um brilho no olhar. Está chegando o Natal, é tempo de amor e paz. Mas não esqueça que o Natal é Cristo, Cristo. Sem Ele tudo mais não tem valor. Com Ele na vida tudo é mais bonito, mais lindo. É nele que a salvação está. Não deixe fora do seu Natal. Não, 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 não deixe fora da vida. Pois o Natal passa e a vida continua.
é estar com Deus. Siga sempre em frente, a vida não é só presente, o futuro é estar com Deus. Feliz Natal. Feliz Natal, Feliz Natal. Tenham todos um feliz Natal. Que bom que ele veio, que bom que ele cumpriu sua missão, apesar das dificuldades pelas quais passou, ele cumpriu sua missão com êxito. E ele deu a sua vida por nós, ressuscitou em glória, está intercedendo no santuário celestial e ele vem para buscar a sua igreja. E um dia nós todos seremos levados para a presença do Senhor, para a casa do Pai, e com ele nós viveremos felizes para sempre. Outro dia, talvez aí há uns 3, 4 meses, assistindo TV, eu ouvi uma jornalista dizer assim: esse tempo que estamos vivendo é um tempo muito próprio para a gente olhar para dentro de si. Ela se referia ao fato da pandemia, do sofrimento vivido durante todo esse ano em decorrência da Covid-19, e a jornalista dizia assim: esse é um tempo difícil e muito apropriado para a gente olhar para dentro de si. E na hora eu pensei assim, está ok, essa ideia da gente se autoavaliar, não é? A gente reavaliar nossos propósitos, nossos interesses, nossas prioridades. A crise se torna uma ocasião oportuna para a gente realinhar a vida da gente, está ok, mas eu pensei também, só que a gente deve ir além de olhar para dentro de si. Esse é um tempo para a gente olhar para cima, olhar para o céu, olhar para Deus. Que o Senhor lhe abençoe. Faça com que esse Natal seja uma oportunidade sublime de você se reconciliar com Deus. Peça ao Senhor Jesus e diga: vem, Senhor, habita em mim. Pode entrar, Jesus, que a casa é sua. E você vai ver que quando a gente olha primeiro para cima, a gente olha para dentro de si, para os outros, com a nova visão. Isto é maravilhoso. Deus abençoe muito você e abençoe toda a sua família. Vamos orar juntos? Pense agora em Deus comigo. Pai querido, eu entrego, Senhor, nas tuas mãos todos os teus filhinhos que estão orando comigo agora e te peço. Entra, Senhor, na vida deles, na minha e de nós todos. Vem, Jesus, a casa é sua. Nós te entregamos, Senhor, a nossa vida, a nossa casa, tudo o que temos e somos. E te pedimos, transforma-nos, Senhor, para que em Jesus nós tenhamos uma nova vida e sejamos reconciliados com Deus. Estamos nas tuas mãos. Nós te louvamos pela bênção do Natal, pela vida, pela morte e ressurreição, intercessão de Cristo e sua segunda vinda. Nós te glorificamos pela salvação, oramos em Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Que Deus continue com você. Tenha um Feliz Natal. Viva em paz, viva na presença do Senhor, seja uma pessoa abençoada pelo céu. E se o Senhor permitir, na próxima semana a gente se vê outra vez. Um abraço, tchau.